nós já estamos de volta com o nosso programa nesta quinta-feira. Hoje é dia Santo de Guarda, né? Na Igreja Católica, dia que se celebra Corpus Christi. Mas você aí de casa, você sabe qual é o significado desta data? Qual a origem desta celebração, por exemplo? Na verdade, gente, trata-se de uma solenidade dedicada ao mistério da Eucaristia. Corpus Christi, então, é uma expressão em latim que, traduzida para o português, significa corpo de Cristo. É uma forma, de celebrar a Eucaristia mais solene. E a comemoração, ela foi instituída pela Igreja Católica lá no século XIII e ocorre exatos 60 dias após a Páscoa, obrigatoriamente em uma quinta-feira como hoje. Então, para entendermos mais sobre a celebração de Corpus Christi, nós estamos recebendo hoje aqui no programa o padre Mauro Passos, que é historiador e estudioso da cultura religiosa popular e professor da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, também do Centro Loyola. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por aceitar o nosso convite. Sim, bom dia, Síria. Tudo bem? Eu que agradeço estar aqui, lembrando essa comemoração que, na realidade, é uma comemoração bem importante, bem significativa, porque, na realidade, quando o cristianismo celebra o corpo de Cristo, ele está celebrando não só o corpo de Cristo, como um elo transcendental, mas está celebrando também o nosso corpo, a nossa vida, a nossa história, aquilo que nós fazemos. Então, isso é muito importante no momento, particularmente, que vivemos hoje, não é? Um mundo difícil, carregado de violência, de conflito. Então, é um momento para a gente realmente estar pensando na valorização do ser humano enquanto imagem do próprio Deus, que nos criou a própria imagem dele. Meio a tantas questões a serem discutidas, É verdade. Corrupção, violência, então é um momento para pararmos e refletirmos sobre o nosso aprendizado, o nosso caminhar aqui, Agora eu queria saber o seguinte, em que contexto esta celebração ela foi instituída, padre? Olha, a celebração do Corpus Christi, ela tem... Primeiro é bom lembrar o seguinte, a cultura e o próprio elemento religioso, Sim. ele está carregado do imaginário. Então, esse imaginário, ele compõe, porque as representações, elas são muito importantes para a gente dialogar, eu diria assim, com o religioso. Então, o que acontece? Em 1208, na cidade de Liège, hoje a Bélgica, uma religiosa agostiniana, ela tem uma visão que, ao olhar para a lua, ela vê uma mancha. E ela interpreta essa mancha como a ausência de algum elemento religioso para celebrar a Eucaristia. Porque o período medieval, ele está carregado de imaginários, de devoções populares. Então, a Eucaristia, ela estava um pouco ausente. Nesse momento. Nesse momento. Sim. Então, o que acontece? Será feito pelo bispo e depois o Papa Urbano IV, no ano 1264, institui com uma bula que passa a ser um decreto. Essa bula tem o nome "Quando estava para passar deste mundo", traduzindo para o português, ele institui a festa de Corpus Christi. Foi aí que tudo começou. E 50 anos depois, essa festa ganha um significado maior na sociedade e no cristianismo. Que significado é esse? O significado é o seguinte,
Em 1215, o Concílio de Latrão, anterior a esses fatos e à instituição da festa de Corpus Christi, o Concílio de Latrão, ele mostra e declara que na Eucaristia, após a consagração da hóstia, do pão e do vinho, ali estão presentes o corpo e o sangue de Cristo. Então, isso se torna, na realidade, um dogma da Igreja Católica. E que nós continuamos celebrando isso até hoje, através da Eucaristia e em todas as missas que são celebradas. Então, é um momento de lembrar, na realidade, a última ceia celebrada por Jesus no Novo Testamento. Agora, se a gente fizer uma analogia com o Antigo Testamento, nós vamos encontrar lá uma lembrança do rei Davi, que vai fazer um traslado da Arca da Aliança para uma tenda em Jerusalém. E nessa Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, que o povo judeu guardava com todo respeito e carinho. E essa celebração, ela é feita com cânticos, com alegria, e no próprio texto bíblico está isto. Como o rei Davi e toda a comunidade judaica vai levando a Arca da Aliança com cânticos, com dança, com alegria, com harpas, cítaras, tocando. Por quê? Porque é a festa da celebração do próprio povo de Deus. Então, a alegria sempre presente na celebração. A alegria está sempre presente nessa celebração. Observe que o rei Davi, o grande líder do povo judeu, ele vai à frente da arca dançando mesmo. E todo o povo. É uma festa da alegria, né, da comemoração. Agora, uma curiosidade, eu falei até no início aqui, né, antes de começar a conversar com o senhor, dessa questão, hoje é uma quinta-feira e essa celebração sempre ocorre às quintas-feiras. Qual a explicação que nós temos para isso, padre? Veja, por que é a quinta-feira? É a quinta-feira, no segundo domingo após a celebração de Pentecostes. Então, essa celebração é para dar um destaque maior à Eucaristia, ao corpo de Cristo. E ela lembra e é celebrada sempre na quinta-feira, porque se a gente lembrar da Semana Santa, a gente tem na Semana Santa a Quinta-feira Santa. E o que é a Quinta-feira Santa? A Quinta-feira Santa é a celebração da Eucaristia, aquela celebração muito bonita, em que lembra Jesus instituindo a Eucaristia com os apóstolos, onde ele lava os pés dos apóstolos. Sim. Então, por isso que manteve o dia de quinta-feira, em analogia, né, com a quinta-feira do Tríduo Pascal, daqueles 3 dias em que nós celebramos a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ok. Agora, no último domingo, nós celebramos Santíssima Trindade, né? Queria que o senhor explicasse se tem alguma relação a celebração de hoje com a Santíssima Trindade no último domingo. Sim, o corpo é o corpo de Cristo, mas o que ocorre com o cristianismo? O cristianismo traz uma novidade em se tratando do nosso Deus, que o nosso Deus é um Deus comunidade. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Eu costumo dizer que uma coisa difícil na nossa vida, no mundo, é justamente uma situação homogênea, onde tudo é igual, onde todas as pessoas pensam do mesmo jeito. E agem também, né? Não existe isso. Impossível. Até dentro da nossa própria casa, né? Os irmãos são diferentes. Não existe. Aonde existe esse espírito de uma unidade, um bloco realmente homogêneo, é na Santíssima Trindade. Ali, realmente, o espírito de comunidade
é forte. Por quê? Porque o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles formam uma comunidade. É a união, né? Isso mostra também para nós que nós somos convidados a todo momento a ter essa vida em comunidade, a eu te respeitar, respeitar o outro, né? Respeitar a dificuldade, compreender o erro, compreender as diferenças. E as limitações do outro também, Isso né, é padre? fundamental, isso é fundamental, né? Se o nosso Deus é um Deus comunidade, é porque Ele nos convida a todo momento a termos uma convivência comunitária e não um agredindo o outro, a violência, né? Eu quero sempre estar à frente. Ser melhor que o outro, ser melhor né? que o outro. Pois Isso é, e nós existe, estamos né? esquecendo muito disso nos últimos tempos, né? Essa é uma carência que nós precisamos, né? Eu digo, além disso, que hoje nós precisamos aprender e precisamos ouvir mais poesia, né? Tem uma passagem de São João da Cruz, o grande místico, que eu acho fundamental para a gente compreender a leveza da vida, coisa que nós precisamos. São João da Cruz, um místico, ele todos os dias, ele descia do convento e ficava ajoelhado diante de um canteiro de rosas. E pela manhã passava um trabalhador, na época da primavera e do verão, e como não havia tantos muros, ali o jardim estava mais aberto, ele via todos os dias São João da Cruz ajoelhado. E isso chamava a atenção dele. Ficou curioso, por quê, né? E num dado dia, o que ele faz? Ele não deu conta. Ele então chega perto de São João da Cruz e humildemente ele pergunta. Escuta, eu passo aqui e vejo o senhor todos os dias ajoelhado. O senhor não tem nenhum objeto, num silêncio. O que o senhor está fazendo? Aí São João da Cruz responde, eu estou querendo ouvir o que Deus me diz através dessas flores. Quer dizer, é uma sensibilidade profunda, né? É coisa que nós precisamos aprender. Quando eu vejo uma criança, que coisa mais bonita. Se há criança no mundo, é porque Deus ainda tem esperança nesse mundo. E às vezes essas crianças têm tanto a nos ensinar, né, padre? O silêncio também, outro exemplo, né? Pararmos para fazer uma oração, para refletir também sobre quem somos, o que está acontecendo ao nosso redor. Isso é tão importante também, muito né? importante, isso é fundamental, né? Ver, né? Não só olhar, né? Eu olhar e sentir o que me diz a própria natureza. Como que a natureza, ela nos educa para o bem, para o respeito, para a preservação da própria vida. Temos muito o que aprender. Muito. Você continua conosco. No próximo bloco, uma das curiosidades, né? Uma das celebrações deste dia de hoje tão especial, a confecção de tapetes. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí, voltamos já.